Glória a Deus. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Que glória, né, irmãos? É lindo demais, é bonito demais ver o que o Senhor pode fazer quando nós verdadeiramente nos reunimos com o mesmo propósito, com o mesmo desejo e com a mesma unção, não é isso? E para fazer isso aqui, irmãos, tem que ter unção de Deus. Porque com a unção de Deus nós temos disposição, nós temos amor, temos carinho, né? Temos confraternização, união com os irmãos para ser feito esta obra. Não quero tomar muito tempo. Eu estava aqui sentado aqui, pedi a Deus uma palavra, né? Para falar, trazer para a igreja. E essa palavra que o Senhor me deu foi a confirmação do hino que a irmã acabou de cantar aqui, falando sobre José. Irmão, José, nós sabemos a história de José aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 em diante. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Nos conta a história de um homem que era sonhador. José era um homem sonhador, e tido até pelos seus irmãos, pela sua família, né? De repente, digamos até como uma pessoa tola ou louco, né? Ou então aquele que só queria ser, só ele que sonhava, só ele que Deus revelava, só ele que Deus te dava unção, né? Nós sabemos o propósito de Deus na vida de cada um. Não tem problema não, irmão. Se falhar, a igreja ouve, não tem problema. E eu gostaria de atribuir esse nome José para o nome de pastor Carlos Roberto. E eu fiquei até impressionado agora, né? Meu nome é Roberto Carlos, o dele é Carlos Roberto, né? E eu fico pensando, no início estava eu, Deus tirou o Roberto Carlos e entrou o Carlos Roberto para dar continuação na obra e essa bênção que Jesus está aqui fazendo. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu tenho certeza, eu creio, soube ouvir muitas críticas ao pastor Carlos. Pessoas que não davam nada por ele e achavam que ele era um mero sonhador. Achava que ele estava extrapolando até mesmo na obra do Senhor. Para que isso tudo? Por que isso tudo? Mas Deus começava a falar no meu coração, irmãos, aleluia, e mostrando o início de tudo. Na vida de José teve aquele reboliço todo. Os seus irmãos se voltaram contra ele, os seus irmãos tiveram ciúme dele. E Deus o que fez? Tirou José dali de forma até para nós, uma forma rústica, né? De uma forma meio estúpida, bruta, tirou do meio da sua parentela, da convivência da sua parentela. E nós vimos o que o Senhor fez também na vida do pastor Carlos. Estávamos, né, na igreja, que não podemos dizer que não era bênção. Creio eu que continua sendo bênção. Mas Deus falou, não, agora não. É preciso tirar. E ouve. O que ouve, Deus trabalhou da maneira dele. Muitos podem achar que não foi Deus. Mas eis aqui a prova que foi o Senhor que fez. Aleluia. Porque Deus não trabalha no meio de rebeldes. Deus não trabalha no meio da dissensão. A palavra de Deus me diz e diz a você, se você ler, que a casa dividida sobre si mesma, ela não pode subsistir. E Deus, aleluia, trouxe o pastor Carlos, levantou um homem de responsabilidade, de amor, de carinho, de vontade, de paixão pela igreja, e trouxe o pastor Carlos. E hoje estamos aqui nesse templo maravilhoso. Agradecemos em primeiro lugar ao Senhor. Segundo, a força de vontade do pastor Carlos. E em terceiro, a igreja, que é uma igreja abençoada, uma igreja separada, escolhida, uma igreja selada pelo amor do Senhor Jesus. Eu estava esses dias aqui fazendo, né, um breve servicinho aqui. E quando deu a hora do almoço, irmãos, eu fiquei estarrecido, eu fiquei perplexo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Deu a hora do almoço, daqui a pouco veio uma irmã com duas menininhas daquele canto dali, com as panelas na mão, colocou as panelas ali, daqui a pouco voltou a irmã para casa, voltou de novo a irmã com mais panelas na mão, daqui a pouco veio outro com garrafa de suco, veio outro. Irmãos, eu comecei a olhar aqui dali e falei, meu Deus do céu, quanto amor num lugar tão pequeno. É muito amor, irmãos, é muito amor. E Deus, aleluia, Ele trabalha aonde há
amor. O amor é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Essa obra não existiria se no coração do pastor Carlos não tivesse o amor. Porque só queriam, irmãos, para passar o que o pastor Carlos passou aqui. Noites e noites, manhãs e manhãs, testemunho vive a sua própria esposa. Quem convive com ele, quem coabita com ele, dando testemunho. E o homem levantava cheio de dores, com as mãos sangrando, e eu vou para a obra do Senhor. Aleluias! Eu gostaria, se eu tivesse esse poder, e o pastor Carlos concordasse, mudaria o nome dele para Josué. Mudaria. Porque o homem guerreiro, irmãos. Homem guerreiro. E é por isso que essa igreja está de pé. Vai continuar de pé. Vai marchar, vai crescer. Irmão, isso aqui é só o começo. Isso aqui é o começo de uma grande obra. Isso aqui é o começo do que Deus tem para fazer ainda por mim. E eu creio, irmãos, que dentro de pouco tempo nós estaremos aí num lugar maior, em uma área especial. Porque se Deus prometeu, Ele cumpre. A sua palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender do que promete. E se Ele tem prometido, Ele vai cumprir. Amém? Continue amando o pastor Carlos, continue amando a igreja Betuel, que é uma igreja, aleluia, que saiu do coração de Deus. E continue, irmãos, nesse mesmo amor e trabalhando junto, para que nós todos venhamos crescermos e multiplicarmos na face da terra. E quando chegarmos à glória, nós apresentarmos ao Senhor: Senhor, olha a igreja Betuel aí. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus essa amada igreja e dar força e ânimo ao pastor Carlos. Mas eu acho que depois dessa, o pastor Carlos precisava de umas férias, não é não? E aí, por umas férias? Não, a carrasca lá disse não, né? Para o senhor ficar aqui. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Eu quero ver essa oportunidade.